Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 2 de setembro de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. E como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam a todos no manto de paz e de amor, rogando pelos trabalhos que serão desenvolvidos na noite de hoje, que a nossa psicosfera esteja preparada. Bem, meus irmãos, e também sempre agradecidos a esta comissão de Abel Sebastião de Almeida, essa comissão de zelosos trabalhadores da espiritualidade que atuam aqui na nossa casa, que estão sempre conosco no nosso dia a dia, nos acompanham, nos auxiliam, sabem perfeitamente de nossas necessidades, estão sempre a nos apoiar. Bem, meus irmãos, eu gostaria de lembrar a vocês que nós teremos um encontro, temos 2 encontros na nossa casa. O primeiro deles vai ser em setembro, dia 22/9, é o encontro de Bezerra de Menezes. É um encontro que, na verdade, ele é preparado, idealizado já há décadas pelo Centro Espírita Leon Denis, nosso parceiro, uma casa espírita parceira da nossa. Nós temos aqui trabalhadores da nossa casa que também atuam no Centro Espírita Leon Denis, e a Sayumi, por exemplo, é a nossa trabalhadora de ligação nesse encontro de Bezerra. Então ela vai estar aqui conosco, junto com outras colaboradoras, apresentando para nós num domingo, que será no dia 22/9, de 8h30 às 13 horas. Será muito interessante. O encontro ele tratará do enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. Viva a vida, tema de todas as horas. E a nossa casa fará também, em outubro, o primeiro encontro. Nós faremos o primeiro encontro do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, no dia 20/10. Também um domingo, de 8h30 às 13 horas. O Espiritismo na atualidade, nosso maior desafio. Então, são 2 encontros que é importante, coloquem nas agendas, e venham prestigiar a nossa casa, e será uma manhã de muito enriquecimento para todos nós, tanto em setembro, com o encontro de Bezerra, como em outubro, com o primeiro encontro da nossa casa. Então, meus irmãos, os outros comunicados aqui são todos já conhecidos. Hoje eu não quero avançar no horário do nosso querido palestrante, que é o Cosme Lindo, que ele é da Congregação Espírita Francisco de Paula, e já é conhecido da nossa casa. Então, nós vamos ler uma página preparatória, como sempre o fazemos. Eu peço à nossa irmã Alessandra a gentileza de fazer essa leitura. Você passa aqui, Tá bom, eu passo. Obrigada. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus 6:20. Quem se aflige indebitadamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu. Disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidências carnal, beleza física, poder temporário,
propriedade passageira e fortuna amoedada. Fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma. Que o tempo transforma em infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus. Portanto, estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou alvitantes que houveres instalado em ti mesmo. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, então agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Cosme Deolindo, que eu já o apresentei. Ele vai nos falar sobre o capítulo 25, itens 6 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Observai os pássaros do céu. Que ele seja muito inspirado. Pode ficar aqui? Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneçam nos nossos corações, que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs, muito boa noite, meus irmãos, queridas companheiras e queridos companheiros de ideal espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos nessa instituição para falar sobre a nossa amada doutrina espírita, ou o Espiritismo, para que nós possamos receber do mais alto aquilo que todos nós necessitamos. O tratamento, seja ele do corpo físico, da casa mental, do corpo espiritual. Ao chegarmos a essa instituição, observamos nitidamente o amparo da espiritualidade que nos recebe todos aqui e que vem para que nós possamos ter o tratamento necessário, todos nós. Os nossos irmãos que estão na assistência e os companheiros que estão como responsáveis nesse trabalho de organização da sessão dessa noite. Como disse nosso irmão, a gente milita, eu sempre utilizo essa palavra, militar, a gente milita no movimento espírita, nas trincheiras, do movimento espírita, na Congregação Espírita Francisco de Paula, que é uma instituição quase centenária, que está localizada no bairro da Tijuca, na rua Conselheiro Zero, número 31. Muitas pessoas já conhecem, porque ela tem um trabalho específico de preces, vidências, e algumas pessoas aqui talvez já tenham até estado lá. Retornem, são nossos convidados. Quando não tiver a sessão pública aqui no Sebastião, podem ir lá, que é uma casa que está sempre aberta para receber a todos os nossos irmãos. Nós vamos falar essa noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria dar um furo de reportagem, um plot. No próximo mês, a nossa irmã Maíse Braga, uma companheira de Brasília, da Comunhão Espírita de Brasília, estará no Rio de Janeiro. E já tem alguns anos que a gente faz a programação da Maíse e a acompanha sempre para que ela visite algumas casas aqui no Rio de Janeiro. A Maíse vai estar aqui, nessa instituição, no dia 21/10. Eu estou até adiantando a data. E já tem, inclusive, a própria palestra, o título da palestra é Jesus e Dificuldades, que ela já divulgou. Quem tiver interessado em saber qual é a programação, é só buscar a direção da casa ou entrar lá no site da Maíse Braga, que está hospedada em Brasília, e vocês vão encontrar todas as casas que ela participará aqui no Rio de Janeiro. Serão 2 semanas, e eu tenho certeza que o auditório aqui vai estar cheio, porque as pessoas a acompanham e é inúmeros as solicitações, os pedidos para que ela vá a outras instituições. Infelizmente, impossível.
Então, ela tem um período específico, ela vai embora no dia 26 de outubro, chega no dia 7, começa a fazer palestra até o dia 26 de outubro. Todos nós sabemos que é a véspera do primeiro turno das eleições, né, municipais no Brasil. Então, ela está indo para Brasília para poder votar no domingo também, fazer o dever cívico dela. Então, estão todos convidados, já estou antecipando para que avisem as pessoas que vale muito a pena. Quem conhece a Maíse da internet sabe que ela é uma pessoa que tem muito carinho e é uma pessoa assim, muito fraterna, muito amiga e com palavras assim que chegam realmente bastante aos nossos corações. Vamos ao nosso estudo dessa noite. Neste ano de 2024, a terceira obra da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, está completando 160 anos de publicação. A doutrina espírita tem, no seu corpo doutrinário, 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, publicado no dia 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, que é a segunda obra publicada. E a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é publicado em meados de abril de 1864. Quando nós celebramos neste ano 160 anos de Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos exaltando aquilo que os amigos espirituais vieram nos trazer como um benefício para que todos nós possamos estar mais perto de Jesus, o nosso irmão maior, porque o Evangelho é a sua própria obra, é aquilo que ele representa para nós, ou seja, a questão da moralidade, e que nós devemos nos espelhar, segundo nos afirma a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos imortais qual seria o tipo mais perfeito, aquele que o homem deveria se espelhar. E eles foram diretos no dissílabo Jesus. Na realidade, na tradição francesa, é vide Jesus. O que nós recebemos desta obra, Evangelho segundo o Espiritismo, vale muito a pena e ela é muito estudada dentro das casas espíritas para as pessoas que chegam, às vezes, com os corações muito atordoados, cansados, oprimidos, e é uma obra que vale muito a pena nós nos debruçarmos sobre ela. Não apenas estudar uma única vez, porque ela é uma obra que deve ser sempre contínua dentro das nossas existências. Porque tudo que está dentro dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo representa um resumo muito bem elaborado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, orientado pelo Espírito de Verdade e os benfeitores do mundo maior, para apresentar ao homem o entendimento de muitas coisas que Jesus falou, exemplificou, mas que nem sempre as pessoas conseguiram entender. Na abertura desta obra, vamos observar numa mensagem do Espírito de Verdade que ele nos informa que assim os anjos dos céus, os espíritos do Senhor, vêm convidar para dançar todos aqueles interessados no entendimento da proposta do amor de Jesus para nos aproximar de Deus. Logo no início da obra, nós temos essa mensagem muito bonita. E dentro da sua trajetória, na introdução, há um momento muito importante quando Allan Kardec diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é a chave para o entendimento de várias colocações que o mestre fez, porém, que não ficou muito entendida ao seu tempo, quando ele assim explicou. Se nós recordarmos naquela última reunião em que Jesus faz com seus discípulos, antes de ser entregue
naquele momento de tortura que vai culminar com a sua morte, Jesus pede para que aqueles que ali se encontravam e todos queriam estar com ele, que eram os seus discípulos, naquela mensagem que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos informa: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que vos envie o Consolador prometido, aquele que eles não conhecem, mas vós conheceis, e ele vos trará tudo aquilo que eu vos ensinei, vos fará relembrar, e mais, vos ensinará outras coisas que eu ainda não posso vos dizer. Quando a gente começa a refletir sobre essa mensagem de Jesus, que é sempre muito importante dentro do ponto de vista que Jesus não jogava palavras ao vento, nós vamos perceber que a humanidade naquela Palestina antiga de mais de 2000 anos atrás era um grupo ainda muito incipiente no conhecimento daquilo que a humanidade depois passou a conhecer, o macro, o micro, e essencialmente a questão de que não devemos viver essencialmente apenas por viver. Há uma proposta de amor e misericórdia do Pai para todas as criaturas. E aí foi a grande diferença daqueles que classificam Jesus como um simples taumaturgo, um curandeiro. Jesus vai de encontro a tudo aquilo que havia antes, ou seja, ele vai tratar todos da mesma forma: o escravo, as mulheres, os gentios, todos aqueles que procuraram o mestre sempre tinham a sua atenção. Nem sempre escutava aquilo que gostariam, mas Jesus era o verdadeiro amor em pessoa, alguém que respeitava a todos. E traz uma mensagem que é uma mensagem de consolação e renovação de todos os corações, afirmando que todos nós somos da mesma família e somos irmãos. E isso, desse particular, chamou muita atenção das pessoas. E as autoridades que não gostavam desse critério de trazer todos para o mesmo nível, foram de encontro ao mestre. Mas ele não se abalou com isso, continuou na sua mesma proposta, porque esta era a sua missão. Naqueles 3 anos em que Jesus divulga a Boa Nova, o seu Evangelho de luz e de amor, que continua até os dias atuais, ele nos fez um convite. O convite é para que nós possamos buscar o reino de Deus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, como algumas vezes nós vamos encontrar nos textos, na realidade Jesus faz uma revelação, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. E esta reflexão, às vezes, pode ser algo que passe simplesmente sem nenhum tipo de reflexão nossa. Muitos imaginam que esse reino de Deus, esse reino dos céus, é algo que está muito distante de nós. É algo que só vai acontecer nesse planeta, nesse orbe, quando não tiver mais guerras, mais fome, mais desigualdades. E, efetivamente, quando nós trazemos alguns locais do planeta em que não existe praticamente miséria, o IDH das pessoas que vivem nesses locais é elevado, as pessoas vivem uma vida feliz e, no entanto, não consideram esses locais, países, cidades, como o reino dos céus. O que faz com que a gente raciocine que a vida para todos nós alcançar essa felicidade ao qual Jesus nos convida para esse reino, deve ser algo interior,
Nós devemos buscar em nosso âmago. Por que isso? Porque se fosse ao contrário, esse reino do céu seria exemplificado pela Dinamarca, pelos países em que tem um nível de vida muito elevado. Estive agora, no último mês, num desses países, e vi que, essencialmente, as pessoas vivem muito bem, mas muitos deles têm um número elevado de suicídio, o que faz com que a gente imagine o seguinte: por que essas pessoas querem extinguir as suas existências, uma vez que elas praticamente não têm problema nenhum, diferente do nosso país? Raciocinemos e vamos refletir que esse reino que Jesus nos convida e que diz que está dentro de nós, começa em nossas transformações. Se todos nós estamos mergulhados nesse mundo, e esse mundo que foi criado por Deus, pela sua imensa misericórdia, e que quer, conforme o próprio Jesus anunciou, tem um plano para cada um, e cada um de nós tem importância para Deus, significa que nós somos especiais. Se todos nós somos iguais perante a Deus, Deus não utilizaria de subterfúgio ou jeitinho para facilitar a vida de uns filhos em detrimento de outros. Então, esse reino, ele basicamente, nós podemos alcançar nessa existência. Ele não precisa esperar 2, 3, 4 existências para frente. Ou quando não houver mais miséria no planeta. Porque a modificação se dará no interior de cada um. Muitos desses grandes missionários que vieram após a chegada de Jesus, divulgaram o seu evangelho, a sua boa nova, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce. Foram pessoas que dedicaram as suas vidas na semeadura do bem, ratificando que fazer o bem é o nosso caminho para a nossa felicidade. Quando nós tirarmos das nossas ideias, das nossas mentes, que aqui estamos apenas de passagem, dentro daquilo que nós programamos na espiritualidade para vivenciar a experiência, seremos mais felizes. O reino de Deus estará alcançado no âmago de cada pessoa. E com a transformação de cada um, automaticamente se modificará a atmosfera da nossa rua, do nosso bairro, do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente e do nosso planeta. Então esse reino é responsabilidade de cada um. Jesus, por mais que ele tenha feito colocações que às vezes as pessoas não entendiam, a questão do reino de Deus, ela foi muito clara. E, no entanto, os próprios discípulos acreditavam: Senhor, esse reino é do outro lado do mar? É aqui desse lado? Reserva um local para o meu filho, para os 2 filhos, como Salomé, que era a mãe de João e de Tiago maior, esposa de Zebedeu. O entendimento desse reino de Deus, ele foi deturpado e não entendido mesmo por aqueles que viviam com Jesus. E hoje nós temos em nossas mãos uma doutrina que nos dá possibilidades, conforme esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para o entendimento das colocações do Mestre amado. O reino de Deus está dentro de nós. Com a minha modificação de atos, de pensamento, de atitudes, de colocação, eu vivenciarei desde já esse reino de Deus. Não necessitarei o futuro,
mas pela minha consciência atual, poderei vivenciá-la aqui. Quando a gente faz esse tipo de reflexão, nós temos que agradecer demais o Espiritismo. A doutrina espírita, para aqueles que estão chegando, é uma doutrina consoladora e esclarecedora. Ela é uma doutrina que, quando nós colocamos doutrina, não é religião, é doutrina, porque é muito mais do que religião. Muitas vezes eu tenho certeza que vocês foram questionados no trabalho, no grupo que vocês frequentam, no clube, nas próprias famílias de vocês, o que é o Espiritismo, já que vocês vão às reuniões, frequentam as reuniões. O Espiritismo é uma forma de nós vivenciarmos os ensinamentos do Mestre Amado. Colocar na sua prática aquilo que ele nos trouxe. Não, mas vocês dizem também que é ciência. Vocês dizem que é filosofia. Porque todos esses conceitos são conceitos da vida e que são distribuídos pela misericórdia de Deus. Nada acontece sem a aprovação do Pai. E é a partir de Jesus que nós temos o entendimento do Criador. Porque até Jesus chegar, quando perguntávamos o que é Deus, cada um dizia que era uma energia, era um gás, era uma substância. E Jesus veio nos trazer um atalho para esse entendimento. Deus é Pai. João, na sua sentença, na primeira carta de João, que está lá no Novo Testamento, João vai além, diz que Deus é amor. E amor, misericórdia, todos nós recebemos desde que nós nos programamos como espíritos imortais para aqui estarmos. Recebemos a doutrina espírita e temos a oportunidade da reflexão. Porque o Espiritismo tem um conceito científico, e aqui cabe para todos nós o esclarecimento, científico no Espiritismo não é a ciência comum que nós conhecemos todos os dias aí, tá? É a ciência espiritual. Quando nós falamos que tem uma base científica no Espiritismo, é porque o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação que nós falamos aqui, é o livro que nos traz essa parte da relação de nós que estamos aqui encarnados com os nossos irmãos que estão desencarnados. Então, a parte científica do Espiritismo, da doutrina espírita, é esse intercâmbio que vai nos proporcionar as experiências dentro das câmaras mediúnicas. Antigamente, no início do século XX, era feito aqui no salão. Mas e aí se convencionou, achou melhor trabalhar com médiuns, com pessoas preparadas para isso, que estudam com afinco a doutrina. E é nessa relação, plano material e plano espiritual, que se dá a ciência espírita. Alguns espíritas, quando nós perguntamos, aonde está a ciência no Espiritismo? Na Gênese. Não é na Gênese. É no Livro dos Médiuns. Porque essa relação, a comunicação, o intercâmbio, é explicado as situações dentro desta obra, o Livro dos Médiuns. E a doutrina espírita, nesse particular, nos traz benefícios maravilhosos. Nos faz compreender que o Evangelho de Jesus não é uma obra simplesmente para nós nos deleitarmos nos momentos de felicidade. Você já ouviu falar de Jesus? Você sabe quem é Jesus? Sim, claro que eu conheço. Toda a Páscoa fala-se sobre a paixão de Jesus. Todo Natal, o nascimento de Jesus. Sim, Jesus aparece nesses momentos festivos. Mas, efetivamente, Jesus não é para ser apenas mencionado nesses momentos. Ele
tem que fazer parte do nosso dia a dia. O Evangelho segundo o Espiritismo, como nós abrimos o Evangelho e o lemos diariamente, nós estamos fazendo esse intercâmbio com o Mestre. E as reflexões que a obra nos proporciona é devido à doutrina nos dá a possibilidade de não julgar ninguém. O Espiritismo não julga e nem condena ninguém. Cosme, isso é verdade? Eu posso fumar sendo espírita? Eu posso beber sendo espírita? Eu posso frequentar tal lugar sendo espírita? Pode. Porém, os amigos espirituais nos informam que nós receberemos aquilo que nós semearmos. A responsabilidade está no ato de cada um. Se você se sente bem fazendo aquilo, muito bem, faça. O Espiritismo não vai te condenar. E eu posso ser médico? Pode. Só que vai chegar um momento que aquilo vai te, de uma certa forma, incomodar tanto, e você não vai ver que não tem lógica, e você vai largar. Com certeza isso vai acontecer. Mas o Espiritismo não faz esse tipo de dedo em riste e condenação. Ele é uma doutrina que nos deixa muita vontade para nós utilizarmos aquilo que conhecemos como o livre-arbítrio de cada um. Fazemos aquilo que queremos, porém, vamos de fato receber aquilo que nós executarmos com as nossas ações. É o que isso? A justiça divina. A cada um segundo as suas obras, como nos informou Jesus. Ninguém vai poder dizer que não sabia, que não conhecia, pelas próprias consequências. Nesse particular, dentro dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, cada um dos capítulos tem, no final deles, quase todos, as reflexões, as comunicações dos Espíritos, trazendo um resumo do que foi o capítulo, que é, na realidade, a comunicação dada por um Espírito. Ele faz um resumo daquele capítulo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 25, nos traz recordações e reminiscências de uma obra que algumas pessoas já ouviram falar, porém, não associam muito. Quando nós já pegamos a Bíblia e abrimos alguns livros, muitos conhecem os Salmos, muitos conhecem o livro de Jó, aquele servo obediente do Senhor, que era alguém que era muito obediente, ao mesmo tempo começou a perder tudo. Alguns também conhecem o livro de Provérbios, Eclesiástico. São obras que, que os estudiosos começaram a interpretar, são chamadas de obra de sabedoria. A sabedoria é algo que ela é a experiência prática daquilo que nós temos como capacidade de entender, executar e, ao mesmo tempo, aprender. São chamados de livros sapienciais. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, dentro da divisão que resolveram fazer dentro dos textos da Bíblia. Esses livros estão contidos no Velho Testamento. Livro de Jó, todo mundo já deve ter ouvido falar. Aquele servo que sofria e que, de uma certa forma, Deus foi deixando, porque Jó sofreu tanto assim. E dentro dos Salmos, que não é um livro de sabedoria, porém, é um livro de uma personagem bíblica que ficou muito famosa. Um daqueles reis hebreus, judeus, e que teve grande fama pela sua sabedoria, Salomão. Salomão, que era filho de Davi, e que foi o rei após Davi não estar mais no trono. Naquele período do reinado dos judeus, essas obras de sabedoria, eles,
divulgaram, disseminaram bastante. Mas não foi uma invenção deles. A Palestina, ela é um país, uma região, que ela é localizada no Mediterrâneo, ali perto do Oriente Próximo. E naquela região sempre teve grandes civilizações. Os sumérios, os egípcios, os acádios, os cananeus. Todos esses povos, se vocês pegarem a Bíblia e começarem a ler esses livros de Gênesis, Êxodo, Samuel, vocês vão encontrar esses povos lá. Então, essa sabedoria que é exemplificada dentro dos textos do judaísmo e dentro da Bíblia, da nossa Bíblia, o que a gente vai perceber? Que Salomão aprendeu demais com esses textos. E são textos que valem até hoje todos os seus aprendizados. Não envelheceram. Porque falam sobre a questão de nós crescermos espiritualmente, de fazermos o bem, de sermos bons. Vejam que isso está antes do próprio Jesus. E Salomão, como foi anunciado como rei de grande sabedoria, ele tem uma sentença maravilhosa. E em vários momentos do seu reinado, Salomão é alguém muito exaltado pelo conhecimento. Em determinada passagem, Salomão é colocado em prova quando duas mães se dizem as genitoras daquele filho. E o rei Salomão, com a sua sabedoria, deveria julgar qual era de fato a verdadeira mãe. Quando Salomão ouve as colocações de cada uma delas, Salomão vai decidir por partir a criança ao meio. Quando uma daquelas que se dizia mãe da criança diz: eu abro mão de ser a mãe da criança, em detrimento, deixo com a outra para a criança não morrer. E Salomão diz: pois você é a mãe, porque você teve o verdadeiro amor. Qual é a mãe que vai querer que seu filho pereça? Então você é a mãe. Então vejam, em situações bem colocadas e de raciocínio, Salomão exemplificava todo o seu conhecimento. E esses livros de sabedoria sempre orientaram bastante. Jesus, numa passagem do Evangelho, ele nos informa, conforme está nesse capítulo 25. Não acumuleis os tesouros aqui na terra, mas acumuleis os tesouros do céu, aqueles que os ladrões não desenterram e roubam, os vermes e as traças não corroem, mas sim os verdadeiros tesouros, aqueles que os ladrões não desenterram e roubam, os vermes e as traças não corroem. Olha a sabedoria de Jesus. E Jesus continua dizendo: pois aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vejam como essas colocações, que às vezes são colocações bem centradas, mas se nós destacarmos, vai nos trazer reflexões importantes para as nossas vidas. Jesus estava afirmando ali que a vida material não é que ela tem que ser ignorada, mas ela não pode ser primeira ou maior do que a vida espiritual. Jesus já afirmava ali que todos nós somos espíritos, e para o plano espiritual retornaremos. Isso fica claro. O que a doutrina espírita no século XIX anunciou verdadeiramente: criados simples e ignorantes, o espírito habita todos os lugares, mas necessita, para a exemplificação daquilo que aprendeu no mundo espiritual, a exemplificação aqui no plano material. Ou seja, o espiritismo já
ressalta tudo isso, dizendo que as duas vidas são importantes. Nós não podemos, porque vamos para o plano espiritual, largar de lado aquilo que recebemos como empréstimo do Pai, o nosso corpo físico. Temos que cuidar dele, higienizar, tomar os remédios, nos alimentarmos, fazermos as refeições corretas, para que nós possamos passar e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E nesse capítulo 25, ele vai mais adiante, quando ele nos informa exatamente isso, que todos nós devemos nos preocupar com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Normalmente, o que as pessoas imaginam? Eu estou preocupado como eu vou morrer. Se vai ser uma morte violenta, se eu vou me matar, se vai ser algo repentino, se vai demorar. E os amigos espirituais nos informam que mais preocupação de como será a nossa passagem deve ser como nós estamos vivendo. Porque como nós estamos vivendo será a mesma forma que nós abriremos os olhos no mundo espiritual. Se eu acredito que não há vida após essa passagem aqui, continuarei não acreditando do outro lado. Se eu semeei o bem aqui, com certeza recolherei a semeadura do bem do outro lado, do contrário, da mesma forma. Mas o que é melhor em todo esse entendimento? Que a misericórdia do Pai, ela é maravilhosa e está para todos em todos os momentos. Como nós somos filhos de Deus, do Pai, conforme nos colocou Jesus, ele diz que esses ensinamentos de sabedoria, que nessa passagem, nesse capítulo, Jesus nos informa que todos nós devemos nos preocupar, mas nos preocuparmos em relatividade. Por quê? Se Deus nos proporcionou tudo aquilo que nós temos, e aí ele faz uma colocação de sabedoria. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem colhem, no entanto, olhe a sua beleza. Nem mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, nos apresentou tamanha beleza. Vejam que Jesus está colocando de uma forma poética aquilo que todos nós devemos interpretar como o quê? Que nós temos o melhor, recebemos o melhor do Pai. E devemos buscar as nossas perfeições naquilo que nós executamos. Na sequência do capítulo, no item 7, Allan Kardec faz uma reflexão sobre a questão de que, se nós não devemos preocupar com nada, porque a informação dos amigos espirituais, do próprio Cristo que colocou isso, então eu não preciso mais trabalhar. Eu não preciso mais me envolver nem crescer em nada. Só que a doutrina espírita também nos traz a questão da lei divina, que é a lei de liberdade, a lei de progresso. E por essa lei, todos nós devemos progredir. Progredir intelectualmente, progredir moralmente. E nesse desenvolvimento intelectual é que o homem vai alcançando o quê? O conhecimento. Vejam que, quando nós começamos aqui a falar, nós dissemos que a Palestina, 2000 anos atrás, quando Jesus informou que enviaria o Consolador prometido, o conhecimento tecnológico que havia naquela época era nenhum. E, no entanto, hoje, o conhecimento é muito grande. Não significa ainda que atingimos a perfeição, porque nos relatam os amigos espirituais que as duas asas da sabedoria e do conhecimento, elas precisam estar colocadas no mesmo nível, para que uma não leve vantagem da outra. Somente assim nós conseguiremos ascender. Nós devemos sempre interpretar nessas colocações de sabedoria, colocações que o próprio mestre nos fala, que
nós recebemos de mão beijada não só a codificação espírita, mas um evangelho dele que é todo o seu exemplo. Na época de Jesus, não havia evangelho. As pessoas seguiam o mestre porque acreditavam naquilo que ele falava, nas suas colocações, nos seus exemplos de amor. E foi isso que foi arrebatando todos aqueles que o seguiram. No entanto, a humanidade, apesar de ter recebido tanto dessa boa nova que já está aí há mais de 2000 anos, das informações da doutrina espírita que vem desde o século XIX, de todo esse conhecimento tecnológico, científico, moral, ainda temos que aprender muito. Por quê? Ainda maltratamos o outro. Jesus afirmou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E no final Jesus diz: amem, amem como eu vos amei. Ou seja, ratificava que era no amor ao próximo, na caridade, reconhecendo no outro a mim mesmo, que nós deveríamos crescer espiritualmente. Ou seja, ninguém vai crescer se continuar com um egoísmo exacerbado. O ego, o egoísmo, o personalismo é que nos afasta do Pai e do próprio Cristo. Hoje, mesmo com todas essas nações desenvolvidas, ainda percebemos nitidamente, e é o que nos fala o item 8 desse capítulo 25 do Evangelho, que o mundo alcançará em determinado momento a capacidade para alimentar a todos, tratar bem a todos. E eles dizem mais: já temos essa capacidade. O problema está na questão do egoísmo. Por quê? Aqueles que têm mais, os poderosos, às vezes querem subjugar o outro. E com essa subjugação começam a tirar alimentos, a paz e o próprio desenvolvimento dos nossos irmãos. Não reconhecendo no outro a si mesmo. Porque quando nós vemos no outro um inimigo, nós não queremos o melhor para ele. E é isso que Jesus veio trazer como o sinal de que todos nós devemos buscar, reconhecer no outro o próprio amor. Jesus, dentro daqueles seus ensinamentos de 3 anos, ele sempre informou os discípulos que meus discípulos se reconhecerão por muito se amar. No Evangelho de João, há uma sentença no capítulo 15 que diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Essas sentenças, essas colocações que estes que viveram com Jesus mais intimamente nos passaram adiante, essas informações, são colocações que não estão ali à toa. Não foram colocadas simplesmente para um deleite, para que nós vamos ler nos momentos mais alegres, mas principalmente nos momentos mais tristes. E esse amor, se às vezes nós não conseguimos exemplificar no dia a dia, nós mesmos encontramos instituições como o Abel, para que nós possamos iniciar os passos dessa fraternidade. Essa fraternidade se dá no momento em que nós assumimos que precisamos nos modificar. Muitos palestrantes, irmãos que vêm aqui, falam sobre a reforma íntima. A reforma íntima, que é, na realidade, a nossa transformação moral, que se dará a partir do momento que nós exemplificarmos o Evangelho do Cristo dentro das suas ações, que são ações elevadoras e salvadoras para todos nós. Todos nós queremos a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Buscamos a felicidade. E Jesus nos afirma que todos nós deveremos passar por Ele, porque Ele nos afirma que ninguém irá ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser passando por Ele. O que significa isso?
se nós não exemplificarmos aquilo que Ele nos traz como o caminho para nós elevarmos, nós não seguiremos. Não será através dos bens materiais, como Ele mesmo nos falou, para que nós não acumulemos, nós não conseguiremos chegar. E é a partir do momento que nós percebemos que nitidamente essa modificação se dará quando nós colocarmos de lado tudo aquilo que é material e buscarmos mais a espiritualidade. Nesses 160 anos de Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos em mãos essa obra, que é uma obra belíssima e um momento que nós temos do dia para ler, é o nosso elixir. É, na realidade, a nossa água que nós devemos tomar para as nossas modificações. Dentro desses 160 anos, tudo aquilo que foi divulgado para que nós conhecêssemos está ali. Infelizmente, ainda não aprendemos todas as palavras e todos os ensinamentos. Necessitamos sempre repetir. E é muito comum, quando nós chegamos às casas espíritas, quando os irmãos dizem assim: mas de novo esse capítulo do Evangelho? Mas de novo essa passagem? Porque, notadamente, nós precisamos rever aquilo que ainda não conseguimos exemplificar. Conhecer é uma coisa, vivenciar é outra, colocar em prática, trazer para o nosso dia a dia as modificações que todos nós estamos buscando. Há uma sentença da doutrina espírita que nós queremos colocar para finalizarmos o nosso estudo, e que era muito falada pelo nosso companheiro, nosso querido Sérgio Miranda, que foi relembrado aqui com os irmãos que eu estava conversando antes, os nossos irmãos. Sérgio foi um companheiro valoroso dentro da nossa casa, sempre muito preocupado com os estudos com os jovens, e queria que nós absorvêssemos os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. E Sérgio sempre dizia que o jovem muito impetuoso, muito cheio de energia, necessitava daquilo que os amigos espirituais nos dizem, que nós precisamos de disciplina. Porque para alcançarmos uma virtude, somente através da disciplina. E é exatamente aquilo que Chico recebe de Emmanuel, seu amigo espiritual, quando, no seu encontro, 4 anos depois do médium já ter iniciado o trabalho na doutrina espírita. Disciplina. Toda virtude, um dia, já foi disciplina. Se eu quero ser manso, se eu quero ser misericordioso, se eu quero ser bondoso, eu tenho que trabalhar as minhas imperfeições. E as imperfeições, elas fazem parte das nossas oportunidades de melhoria. Reconhecer é o primeiro momento. Depois nós buscarmos a nossa perfeição nos disciplinando. Que todos nós possamos, ao vivenciarmos nessa noite os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, buscar e acharei, possamos buscar aquilo que nos renova, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos transforma, que é a mensagem de Jesus. Muito obrigado.